Olá. Boa noite. Hello. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Elisa. Bem-vinda. Bem-vinda, Angélica. Bem-vinda, Maritânia. Oi, Jesus. Oi, Elisa. Oi, irmão Paulo. Oi, irmã Daniela. Boa noite, gente. Boa noite, irmã Eliane. Para todos vocês que já chegaram. Uma ótima noite na presença do Senhor. Que Deus te proteja, que Ele te sustente, tá bom? E que essa noite Ele possa falar com você. Enquanto vocês vão chegando, eu preparei uma musiquinha que tá no meu 6º CD, uma música conhecida, e a gente vai cantar junto, tá? Eu queria que você declarasse comigo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E você vai cantar comigo, tá bom? Enquanto você vai chegando e compartilhando o live. Aleluia! Vocês são muito lindos. Eu amo muito vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, para me salvar. Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos declarar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Você vai declarar comigo. E quando enfim chegar a hora, eu vou confiar no Senhor. E quando enfim chegar a hora em que a morte... Eu acho que eu errei tudo. Bora de novo. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, vitória, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Quem crê declara. Ao meu Jesus, que vivo está. Irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Que vivo está. Que vivo está. Gente, pelo amor de Deus, como é que a cantora não sabe cantar a própria música do CD? Mas tudo bem, já passou, deu certo, vamos lá. Abre a tua Bíblia. Obrigada, Marisete. Deus abençoe você, tá?
Tem horas que eu sou tão engraçada que nem eu mesmo me aguento. Mas faz parte, né? A Bíblia diz que é onde o Espírito Santo de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Então vamos sorrir, Deus está conosco. Nossa palavra hoje está no livro de Mateus, capítulo número 14, versículo 22. Abre aí, por favor. Um oi para você, Carla. Um oi para Curitiba. Um oi para Paraná. Um oi para o irmão Paulo, que eu vou estar aí com vocês em Maringá, dia 15 de julho, tá bom? Um beijo para todos vocês, que Deus continue abençoando. Um beijo para você, Daniela. Um beijo para você, Vânia. Deixa para me mandar beijo daqui a pouco, senão daqui eu passo a noite mandando beijo. Aí eu não prego. Deixa eu terminar a palavra, que eu vou orar por vocês. Nós vamos cantar de novo e aí eu mando beijo, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Um abraço, pastor Edilar. E quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento se cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Interessante que logo depois da decapitação de João Batista, né? João Batista foi decapitado para que Jesus pudesse concluir o ministério dele. João Batista foi aquele que veio, como ele mesmo se declarou, a voz que clamava no deserto para preparar o lugar, né, a posição para o Filho de Deus, preparar o caminho. E logo após João Batista ser decapitado, ter sua cabeça colocada numa bandeja por Herodes, então o que acontece? Alguns dos discípulos que estavam com João vieram ter com Jesus. E Jesus começou a ensiná-los sobre a palavra, sobre o que Deus queria deles, e eles contemplaram um dos primeiros milagres do Senhor. Não foi o primeiro, mas perante todos os discípulos foi um dos grandes milagres que Jesus realizou. A Bíblia diz que uma multidão seguiu Jesus e Jesus começa a pregar para eles e já era tarde e Jesus observa que ali tinham homens, mulheres e crianças e que eles precisavam comer. Mas eles estavam distante da cidade e não tinham dinheiro nem lugar onde comprar comida. Então Pedro olha para Jesus e diz assim: Mestre, manda a multidão embora. Nós não podemos comprar comida para esse povo, eles são demais e olha, eles precisam se alimentar. Aí Jesus olha para eles e diz assim: dê algo vocês para que eles possam comer. Você já pensou se fosse você, querido? Jesus te apresentar uma multidão e dizer para você: providencie alguma coisa para que eles comam. E Pedro deve ter olhado para Jesus e ter dito: Mestre, tu não entendeu o que a gente falou, a gente está longe da cidade, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai comprar comida para esse monte de gente comer? Então Jesus olha para eles de novo e perguntou: o que tem aqui? O que tem no meio da multidão? E aí Pedro disse: Mestre, só temos 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus disse: então pegue os 5 pães e os 2 peixinhos e dê a mim, traga os pães até mim. Imediatamente havia um menino, né? Certamente eu fico imaginando o seguinte: se aquele povo se preparou para seguir Jesus, eles também levaram seus mantimentos. Até depois você vai entender por quê. Mas existia um menino no meio da multidão que ele foi muito inteligente. Ele não comeu tudo que ele tinha, ele guardou sua boia, ele guardou o seu lanche. E quando precisou da multidão ser alimentada, aquele menino era o único que tinha alguma coisa guardada.
Aquele menino era o único que não tinha comido todo o seu alimento. Então eles pegaram a comida do menino e trouxeram até Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: organize a multidão. Mande a multidão se sentar e se organizar, decência e ordem, porque Jesus não trabalha no meio da confusão. Jesus só trabalha com organização e com as coisas perfeitas. Você não pode querer que Jesus faça as coisas do seu jeito se você é uma pessoa desorganizada, porque ele trabalha no que é perfeito. Observe que antes da multiplicação ele manda organizar o povo. Então, se nessa noite você quer ser abençoado, a primeira coisa que você tem que fazer é organiza a sua vida. Organiza suas coisas, deixa tudo bonitinho, coloca tudo no lugar e aí você vai poder orar ao Senhor e clamar e esperar o milagre chegar na sua vida. Deus tem esse mistério comigo. Eu sou bem bagunceira. Eu chego, jogo sapato no canto, roupa no outro, bolsa no outro, aí vou jogando. Aí tem dias que Papai do Céu olha pra mim e diz assim: ah, filha bagunceira, você quer bênção, né? Então vai arrumar suas coisas, porque se você não arrumar eu não vou te dar nada. Você pode pensar que eu estou brincando, mas é bem assim que funciona comigo. Então, com você, eu acredito que também seja a mesma coisa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus trabalha com decência e ordem. E se nós queremos ser abençoados, precisamos organizar a nossa casa espiritual, que é a nossa vida, e também a casa onde nós moramos, porque o Espírito Santo não é bagunceiro, tá bom? Então, o que acontece? Depois de Jesus organizar todo mundo, Jesus pega os pães e os peixes, levanta para o céu e ele dá graças. E a Bíblia diz que imediatamente houve uma multiplicação de pães e peixes. Mas a Bíblia diz que eles enchiam os cestos. Que cestos? Que cestos que foram cheios? Claro, como eu falei que ia falar para você. As pessoas que estavam ali, todas haviam levado uma boia, todas haviam levado comida, mas eles comeram antes do tempo. Às vezes a gente se precipita, a gente quer comer tudo, quer gastar tudo antes do tempo. Ei, economiza, guarda um pouquinho, porque no futuro o que você tiver pode ser pouco, como o azeite da viúva. Ela não tinha nada, só um pouco de azeite, mas quando Eliseu pergunta o que é que você tem, ela diz um pouco de azeite. Ele vai lá, ele dá uma ordem, uma multiplicação acontece, assim como Deus multiplicou, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então, depois dessa multiplicação, Jesus manda que os discípulos peguem todos os cestos que estavam vazios no meio da multidão e ele começa a encher os cestos. As pessoas já estavam sentadas esperando para comer. Se você está sentado, já se organizou, tenha certeza, Deus vai fazer uma multiplicação na sua vida. Olha, eu estou falando isso para você, mas eu estou vendo uma grande multiplicação sobre as nossas vidas enquanto eu ministro essa palavra. Talvez você hoje só tenha um pão e um peixe. Quando eu falo isso, estou falando simbolicamente. Você pode ter algo muito pequeno, um negócio pequeno, ter sobrado um pouquinho de dinheiro só, sobrado um pouquinho de fé, alguma coisa muito pouca, mas é no teu pouco que Jesus vai te abençoar. É esse pouco que sobrou que Jesus vai multiplicar. É esse pouco que te restou que Jesus vai fazer com que seja grande, com que multiplique, com que as portas sejam escancaradas e você vai ter um momento sobrenatural com Deus, vendo que Ele ainda multiplica o que Ele colocou nas suas mãos. Toda a multidão se alimenta. E a Bíblia diz que ainda sobraram alguns cestos. Muito bem. Os discípulos participam de tudo isso. E aqui é onde eu quero chegar. Só que logo após, Jesus olha para eles e diz assim, já estavam cansados, trabalharam o dia todo, pregaram, cuidaram da multidão, alimentaram o povo. Então Jesus disse, entrem no barco e vão adiante de mim, vão na minha frente para o outro lado. Aí é que está. Se Jesus chegasse para você e dissesse assim, ô Mário, um exemplo, eu quero que você saia da sua casa, deixe o seu emprego, deixe sua família, deixe tudo e você vá para um lugar muito distante, eu vou mostrar para você. Você vai na frente que daqui a pouco eu chego lá. Você seria capaz de fazer isso? Vamos lá para o Antigo Testamento. Moisés recebe um chamado do Senhor e Deus fala com Moisés através da sarça, como eu já preguei sobre isso, e Moisés faz uma pergunta interessante para Jesus, para Deus. Deus diz, Moisés, vai para o Egito, liberta meu povo, vai lá e fala com meu povo. Moisés olha para Deus e diz, Deus, teu povo vai perguntar quem me mandou, como é o nome do Deus que me mandou, e o que é que eu vou dizer? O grande eu sou. Vai, Moisés, que os meus anjos vão contigo. Moisés diz, ó Deus, nananina, não vou cair nessa não. Eu só vou se o Senhor
for comigo. Eu só vou se o Senhor for comigo. Tu imagina só, aqui era diferente. Aqui não foi assim que aconteceu. Jesus disse, vão discípulos na frente que eu vou depois. Eu não conseguiria fazer nada sem a presença de Jesus. E você que está me assistindo? Mas a Bíblia diz que mesmo assim os discípulos resistiram um pouco, mas foram. Eles precisavam obedecer o seu mestre. Entraram no barco e foram para o outro lado do lago. Só que quando eles entraram no barco, estavam indo para o outro lado do lago, o que acontece? Houve uma tempestade. Tudo premeditado, tudo preparado por Deus, é claro, porque Deus queria ver qual era a atitude dos discípulos. Houve uma grande tempestade e Jesus não estava lá dentro do barco. Jesus deixou os discípulos irem sozinhos e Jesus ficou orando. Assim como tem momentos que Jesus nos deixa na tempestade. Parece que ele não está lá com a gente, mas ele fica nos observando. Deus está olhando para nós em todo momento, mesmo que a tempestade pareça furiosa, pareça que vai nos engolir, vai nos devorar. Mas o Senhor está cuidando de nós, queridos. A Bíblia diz que ao anoitecer, os discípulos estavam sozinhos. Ao anoitecer, né? Quando começa a ficar escuro, vem aquele medo. Quando começam as coisas ficarem difíceis, nós estamos sozinhos, é a sensação que nós temos. Talvez você que me escuta esteja passando por isso agora. Esteja me dizendo, bispa, eu estou sozinho. Eu não sinto mais Deus nas minhas orações. Eu não sinto mais Deus na minha casa. Eu não sinto mais Deus quando eu canto. Eu não sinto mais Deus na minha vida. O que é que eu vou fazer? Eu tenho algo para te dizer. Deus não te abandonou. Ele está do alto observando você. E no momento certo, Ele vai chegar e Ele vai mudar a tua vida. A Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. E Jesus deixou o barco ser açoitado a noite inteira. Aliás, a noite inteira, isso mesmo. Já de madrugada, alta madrugada, vamos considerar às 4 da manhã. Os discípulos começam a observar aquelas águas turbadas, aquelas ondas, aquele vento, aquele engole água salgada, o barco naufragando, e eles em desespero, e eles vêem uma coisa andando por sobre as águas. E eles talvez começaram a olhar assim de madrugada, só que eu fico pensando as coisas, eu disse assim, Deus, se estava de madrugada, estava escuro. Tinha temporal, tinha onda. Como é que os discípulos conseguiram ver alguma coisa andando por sobre as águas, gente? Faz sentido um negócio desse? Aí eu imaginei, a Bíblia não diz, nem foi Deus que me disse, eu que estou imaginando. Talvez tivesse uma lua muito cheia aquela noite. Porque mesmo nós estando em meio à tempestade, a luz de Deus, ela não falta para com as nossas vidas. Deus não ia deixar os discípulos em completo escuro e no meio daquele temporal eles iam morrer de medo. Então, o meu entendimento abriu assim, a lua estava cheia, aquela luz brilhava sobre as águas. Você observa? Para quem já pescou, já foi no mar, já andou de barco, quando é à noite, a luz da lua reflete sobre a água. E eu imagino que foi assim que aconteceu. Então, os discípulos começam a olhar e começam a ver alguém andando sobre as águas, e eles perguntam, o que é aquilo? Já não bastasse a tempestade que nós estamos vivendo, o que é aquilo que está vindo ali? E aí eles disseram, é um fantasma. Você já pensou? Se no meio da tempestade que você estivesse vivendo, ainda tivesse que enfrentar um fantasma? Mas eu quero te dizer uma coisa. No meio da tribulação, no meio da luta, vai surgir alguém. Mas esse alguém não é um fantasma. Esse alguém é o próprio Jesus. E você vai sentir o cheiro dele mesmo que as águas estejam tumultuadas. Você vai sentir o cheiro dele mesmo que os relâmpagos, os trovões estejam bravios. Ei, mesmo assim, você vai ouvir a voz do Senhor falando com você. Quando eles disseram é o fantasma, Jesus gritou de lá e disse, não tenham medo, sou eu. E essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei o tamanho do problema que você está enfrentando. Eu não sei o tamanho da tua dificuldade, mas eu quero te dizer uma coisa. Teu Deus é maior. Ele está vindo andando sobre as águas. As águas não poderão te afogar. As águas não poderão te afrontar. As águas não poderão te destruir, porque o poder que está em você
é maior do que o poder que movimenta as águas e o vento. Quem está firmado em Deus jamais será atribulado. Quem está na presença de Deus jamais será naufragado. Quem está na presença de Deus jamais será envergonhado. É claro que as tribulações vão vir, mas Jesus chega antes da tribulação, preparando o nosso espírito, nos fortalecendo e até o caminho para que nós possamos nos manter seguros. Muito bem. Quando Jesus grita, não tenham medo, sou eu. Se você está gostando desse live, olha para mim aqui, né? Jesus está falando, não sou eu, Virginia Arruda. Se você está gostando desse live, compartilha aí, tá? Compartilha para que outras pessoas possam acompanhar. Quando Jesus grita, sou eu, Pedro, engraçado, Pedro era o mais cabeça dura, Pedro era o mais teimoso, mas Pedro foi que falou lá de dentro do barco, mestre, se é mesmo o Senhor, deixa eu ir ter contigo, deixa eu andar sobre as águas também. Olha aqui para mim, você pode fazer prova de Deus. Paulo disse, provai os espíritos. Você pode fazer prova de Deus? Sim, eu vejo Pedro fazendo prova de Deus. Jesus, é tu? Pois se é tu, eu quero fazer a mesma coisa que tu está fazendo. E Jesus diz, vem Pedro, anda sobre as águas. Eu imagino Pedro colocando o primeiro pé para fora do barco. Aquela água fria, né? E aquelas ondas açoitando as pernas de Pedro, aquela água subindo sobre o corpo de Pedro, todo molhado, aquele frio de madrugada, imagina só. Mas Pedro colocou o primeiro pé, Pedro colocou o segundo pé sobre as águas e ele começa a andar. Pedro começa a andar sobre as águas e Pedro se sente em uma situação maravilhosa, sentindo o poder de Deus sobre a vida dele. Escuta, olha para mim. Deus essa noite está dizendo para você, eu vou te fazer andar sobre as águas. O mar não vai precisar se abrir para você passar. Você vai andar passo após passo sobre as águas. E as águas não vão te afogar. Mas tem um segredo. Tenha fé. Não duvide. Mesmo que fique muito difícil. Tem coisas que Deus pede para a gente fazer e a gente fica assim, Deus, é quase impossível para mim fazer isso. É o Senhor que está falando comigo mesmo? E o Senhor diz, filho, vai, faz, que eu estou no controle. Mas às vezes a gente vai fazer e dá errado. Se foi Deus que mandou, como é que pode dar errado? Às vezes Deus permite para ver a nossa intenção e o real tamanho da nossa fé. Pedro começa a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que quando Pedro começa a sentir o vento, quando Pedro começa a sentir o bater da água sobre ele, nas suas pernas, no seu corpo, Pedro teve medo e começa a afundar. O que impede você de receber o teu milagre é o medo. E o medo só vem na hora que nós estamos mais encurralados. Parece que a pressão está tão grande, nós sentimos medo, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor, a verdadeira confiança lança fora todo medo. Pedro disse, sem fé é impossível agradar a Deus, mas para quem tem fé, tudo é possível para essa pessoa. Pedro começou a afundar. Você não vai afundar. Pedro foi sinal de exemplo. Depois Pedro foi sinal de não exemplo. Nós precisamos acreditar. Se Deus falou algo com você, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer. Até porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta. Acredite. Pedro começa a afundar. Mas quando Pedro afunda, Pedro se lembra que Jesus estava na sua frente. Olhe para mim. Jesus vai estar sempre, não somente na sua frente, perto de você, dentro de você, te dando toda a força que você precisa para que você possa vencer. Jamais diga, eu vou acabar com a minha vida. Jamais diga, não tenho mais valor, nada tem mais jeito para mim. Sabe por quê? Porque para quem está com Deus sempre tem jeito. Sempre haverá uma porta aberta, sempre haverá uma solução. Creia. No meio do deserto, no meio do mar, ainda há milagre, a resposta, a providência de Deus para você.
Deus quer que você tenha uma fé aguçada essa noite. Independente do seu problema, ele não é maior do que o Deus que você serve. O seu Deus, não é que ele vai simplesmente tirar você da prova e te dar uma vida de bonança por restante dos dias, porque você pode se afastar dele. Mas ele vai te tirar dessa prova e ele vai te dar dias melhores. A Bíblia diz que quando Pedro grita, Senhor, eu tive medo, tem misericórdia de mim. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, homem de pequena fé. Eu entendo uma coisa, deixa eu ficar de pé um pouquinho que eu tô com as costas doendo, peraí. Eu entendo uma coisa. Eu entendo que se Pedro não tivesse duvidado, peraí um minuto, dá para me ver? Se Pedro não tivesse duvidado, ele não teria afundado. Se Pedro não tivesse sentido medo, ele teria ido até Jesus. Então, para mim e para você, o que é que nós precisamos? Não dá certo em pé não, o bicho cai. Vou sentar de novo. O que é que nós precisamos? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos confiar que o nosso Deus é fiel para fazer muito mais do que nós imaginamos. Nós precisamos ter aquela fé, não de um grão de mostarda somente. Precisamos ter a fé que rompe o sobrenatural. Aquela fé, daquele hino que diz, rompendo em fé. Rompendo em fé, com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Faça isso. Toda vez que a sua fé for provada, busque força em Deus. Busque confiança em Deus. Ele vai fazer algo grande por você. Deus não quer que você naufrague, pelo contrário, Deus quer que você chegue do outro lado, porque grande é o que Ele tem para colocar nas tuas mãos. E essa noite Deus manda dizer para você, levanta-te, resplandece, usa a tua fé em ação, coloca-te na posição, porque eu vou te dar o que você nem imagina. Jesus segurou na mão de Pedro e levou Pedro para o barco. Quando eles entraram no barco, a Bíblia diz que automaticamente o vento e as ondas se acalmaram. Essa noite, Jesus está dando uma ordem para que a tempestade se acalme, para que o vento e as ondas se acalmem. Mas você precisa ter certeza de uma coisa. Você não está só nesse barco. Mesmo que às vezes aparente que Jesus não está ouvindo a sua oração. Tenha certeza. O Espírito Santo de Deus está intercedendo por você. Jesus, ele está junto ao Pai, pedindo por você. E Deus, que é juiz, ele está julgando a tua causa. Presta atenção como nós somos importantes. Nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Nós temos um advogado, que é Jesus. E nós temos um juiz, que é Deus. Então, se você crê nele, se você é servo dele, tenha certeza. Ele não vai te deixar cair. Ele não vai te deixar ser envergonhado. Deus vai trazer um novo tempo para a sua história. Você precisa confiar nisso. Você precisa crer que o sobrenatural do Senhor ainda vai acontecer. Quando você tiver fé o suficiente para acreditar que o Senhor está no controle do seu barco, que o Senhor está no controle das ondas, que o Senhor está no controle de tudo. E com Ele você é mais do que vencedor. Eu gostaria de cantar essa musiquinha com você, ó. Vamos declarar comigo? Rompendo em fé. Eu vou vencer o sobrenatural. Canta comigo aí, declara pra gente orar. Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do seu poder, rompendo em fé.
seu pulmão e declara. Enche o seu pulmão e canta comigo, profetiza. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de cresça um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Profetize. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Vocês declarem. Minha vida se revestirá, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Mais uma vez. Minha vida, vai. Minha vida se revestirá do teu poder, Senhor. Rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. É pra você. A cada dia você vai viver na presença do Senhor, rompendo em fé, tá bom? E agora vamos orar. Vamos orar para que Deus te tire do meio desse mar, para que Deus aumente sua fé, para que Deus te proteja, Gleidson, Thaís. Deus ama muito vocês. Então eu vou orar pela sua vida agora, Pai. Em nome de Jesus, eu quero apresentar os teus filhos que estão comigo online. Muitos deles estão como os discípulos, Senhor, em alto mar. Já é madrugada. Eles precisam que o Senhor se manifeste. Chega nesse momento sobre a vida deles, Pai. Faz-os andar sobre as águas. Repreende os ventos e as águas tumultuadas. Traga paz e fortaleça a vida dos teus filhos. Eu quero te pedir um novo tempo sobre a vida de cada um. Eu quero pedir ao Senhor que trabalhe de uma maneira sobrenatural na vida deles essa noite. Cada pedido de oração, cada família, Senhor, cada ministério, eu coloco diante de Ti. E eu te peço que nós venhamos romper em fé, que nós venhamos ser alcançados pelo Teu amor e que verdadeiramente a fé que nós precisamos ter, ela seja rompida pelo Senhor, que nós venhamos ter fé de águias. Nós venhamos ter fé, ó Deus, diferente da dos apóstolos que duvidaram, mas uma fé que confia que Tu estás conosco, que coisas grandiosas o Senhor vai fazer por nós. Nós Te louvamos essa noite, Te agradecemos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você está feliz? Então deixa eu fazer um convite para você. Gente, como eu gritei nessa música. Ficou bonita não, tá? Mas leve em consideração, porque o tom da música que eu tirei aqui era muito alto para mim. Mas quando eu canto eu não grito desse jeito, não. É verdade. Vamos orar para o Senhor visitar os presídios. Olha aqui, ó. Dia 2 agora de julho, é domingo, às 11 horas da manhã, tá bom? Eu vou estar no Ministério Foco, Força e Fé, na Calçada dos Cravos, 45, Centro Comercial Alphaville, às 11 horas da manhã. Eu vou estar orando por cura e libertação. Eu quero que você leve ali a foto do seu ente querido, quero que você leve uma peça de roupa, quero que você leve sua carteira de trabalho. Eu vou orar para Deus abrir uma porta de emprego para você, tá certo? Eu vou estar ali clamando pela sua vida, domingo, em Bauru, Alphaville, 11 horas da manhã. Vou estar em consagração pela sua vida, para que Deus venha agir naquele culto. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. Então, domingo, dia 2, não esquece, Alphaville, 11 horas da manhã. Dia 3 de julho, na segunda-feira, nós vamos ter um chá na Chácara Samburá, tá bom? 7h30 da noite, na rua Augusta Bisonini Bichelli, 78, no bairro Assunção, São Bernardo do Campo, na casa da Irmã Graça. É um chá aberto, você vai poder vir e vai poder também ser abençoado. Nesse dia, eu também quero que você traga foto, a peça de roupa, sua carteira de trabalho, que eu vou tirar os 2 dias, domingo e segunda, para estar orando pelo propósito de libertação e para que Deus abra uma porta de emprego para você, tá certo? Os demais dias também, nós já temos agenda e você pode pegar qualquer informação com a Kalina. Ou se você quer me agendar esta semana em São Paulo, presta atenção, olha para mim. Eu estou livre, hoje é segunda, amanhã que é terça-feira, terça, quinta, sexta e sábado. Tem esses 4 dias livres, tá bom? Então, se você quer de repente fazer um evento aí na sua casa, na sua igreja, você pode ligar para a Kalina agora ou mandar um WhatsApp no zap que eu vou te dar agora. Você tanto me agenda como você pega informação dos cultos que eu vou estar aqui em São Paulo. Telefone 084 99807 8419, tá bom? Nós vamos estar em São Paulo até o dia 14 de julho, se eu não me engano. E você vai poder pegar toda a programação com a Kalina e ver se ainda tem os dias livres para poder encaixar a sua igreja, tá bom? Também quero divulgar que dia 15 e 16 nós vamos estar em Maringá, no Paraná. O dia 15 já está agendado, se eu não me engano, o dia 16 está em aberto. Você também pode ver com a Kalina. Estamos com a agenda aberta também a partir do dia 18 de julho para Salvador, Feira de Santana e regiões. Repetiu o telefone, irmã Hélita? Claro. 084 99807 8419. E nós estamos com a agenda aberta também em agosto, também para São Paulo, a partir do dia 25, tá bom? Para o estado de São Paulo, porque dia 26 de São Paulo vai ser o nosso grande evento no Teatro de Paulínia, lançando o meu 3º livro e comemorando o meu aniversário. E logo após nós também teremos a agenda aberta dia 8 de setembro para Brasília e o mês de setembro inteiro Goiânia, tá bom? Então um forte abraço, Deus te abençoe, compartilha esse live, abençoa outras vidas, que o Senhor te proteja, te livre do mal. Irmã Liliane, me leva para o Rio Grande do Sul, que eu tô doida para conhecer Gramado. O pastor Adelar fica dizendo que vai me agendar, mas não agenda não. Então me leva aí em nome de Jesus. Um forte abraço para você. Irmã Rosina, assim que você me agendar eu vou. Forte abraço para vocês, uma ótima noite. Deus abençoe, Deus proteja, uma semana iluminada na presença do Senhor. E não esqueçam de uma coisa, amanhã eu volto na palavra do dia. Me ama vocês. Tchau.